Inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe com seus amigos. Sua participação é importante para mim. Está começando agora mais um devocional semanal. Vamos começar mais um devocional semanal. Vamos orar. Senhor, obrigado por mais uma semana, obrigado por mais um devocional semanal. Te peço que abençoe a minha vida, a minha casa, a minha família, a família dos meus irmãos. A casa que esse devocional semanal chegar, que seja preenchido não com as minhas palavras, mas com as palavras do Senhor, os ensinamentos do Senhor, o que o Senhor quer nos ensinar. Nos ajuda a compreender e a entender a tua santa palavra, meu Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos ler Mateus capítulo 14. Vamos ler do verso 1 ao 21. A morte de João Batista. Por aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos. E por isso nele operam força miraculosas, porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: não tinha lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem. E deu ordens e decapitou a João no cárcere. E foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, e ela levou a sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e o anunciaram a Jesus. A primeira multiplicação de pães e peixes. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram da cidade seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus
Abraão e compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. E Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dá-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazemos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes as multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Vamos aos pontinhos principais. Eu anotei aqui alguns pontinhos para explicar para a gente entender melhor a palavra do Senhor. Era o aniversário de Herodes e a filha de Herodias, a mulher de Herodes, a mulher do irmão dele, que ele tinha como esposa. A filha de Herodias dançou para Herodes, e Herodes tinha prometido que, se gostasse da dança, ela podia pedir tudo que quisesse, que ele ia conceder. Induzida pela mãe, a menina pediu a cabeça de João Batista num prato. Ele temia matar João Batista por causa de quê? Por causa do povo. Mas, como ele tinha prometido que daria o que a filha de Herodias pedisse se ele se agradasse da dança dela, ele teve que cumprir o prometido. E ele tinha prometido isso na frente de algumas pessoas. Então ele tinha que cumprir o prometido. Então, assim aconteceu. Ele mandou batalhão e entregou num prato a filha de Herodias, que levou para sua mãe. Aí foram os discípulos de João e disseram a Jesus. Então Jesus
consciente de esqueceu muito. Por quê? Porque eu era primo de Jesus. E Jesus retirou-se dali. Sabendo as multidões por onde ele ia passar, seguiu. Onde Jesus ia, a multidão ia atrás, claro, né? Se você vê um homem que faz milagre, quem não vai atrás? E o homem de Deus, o Filho de Deus, Jesus. Então foram atrás dele. E ao cair da tarde, vieram os discípulos e lhe disseram: Jesus, o lugar é deserto, já está ficando de noite. É melhor o Senhor despedir esse povo para o povo ir para casa. Mas Jesus já tem curado muitos enfermos da multidão. Mas Jesus não quis despedir a multidão sem comida. Então ele resolveu alimentar a multidão. Aí os discípulos disseram: certo, mas só tem aqui 5 pães e 2 peixes. É o que a gente tem. Jesus disse: traga para mim 5 pães e 2 peixes. E trouxeram. Jesus os abençoou e multiplicou-se. Aqueles pães, aqueles peixes se multiplicaram. Então Jesus alimentou todos. E quando comeram, ainda sobraram 12 cestos cheios. E os que comeram foram 5.000 homens, além das mulheres e das crianças. A gente tem que prestar atenção como Cristo é poderoso. Alimentar 5.000 homens, além de mulheres e crianças, com 5 pães e 2 peixes, e ainda sobrar 12 cestos. Isso é poder de Deus. Se Jesus alimentou 5.000 homens com 5 pães e 2 peixes, se a gente tiver fé e orar e for conforme a vontade do Pai, a nossa oração já está feito. Jesus ganhou a vitória. Precisamos ter fé e confiar nele. E se fartaram, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram